Boa tarde, senhores e senhoras vereadores e vereadoras e todos aqueles que no momento nos assistem pelos vários canais da Câmara Municipal. Eu hoje vim falar... Presidente, vereador Silvinho, presidente. Acho que tem que deixar o seu microfone fechado, vereador. Bom, hoje eu vim falar sobre os gastos do governo federal. Eu tenho aqui alguns números que eu queria que os senhores prestassem atenção, porque, por exemplo, o governo do presidente Lula gasta 7 bilhões de reais em viagens, 2 bilhões em anúncios na imprensa. A gente não está falando de milhões, estamos falando de bilhões. 1.400.000 por mês para contratar o apresentador da Atena para a TV Lula. Ou seja, não são números pequenos, senhores e senhoras. Mas este governo, com esse tamanho gasto, não tem dinheiro para comprar livros em braille para as crianças cegas. É exatamente sobre isso que nós vamos falar essa tarde. 7 bilhões em viagens, 2 bilhões em anúncio, 1.400.000 para o Datena, criança cega não tem livro braille. É estarrecedor, não é? Esse é o governo do Lula. Esse é a prioridade do governo do Lula. Viagens, apresentador de TV para TV Lula, comprar móveis para o Planalto. E nesse atual desgoverno, de forma absurda, vai deixar 45 mil estudantes com deficiência visual sem livros. Ou seja, o dinheiro foi para as viagens com a primeira-dama para comprar roupas caras na Europa, mas livro para criança cega não tem dinheiro. É a primeira vez na história que o Ministério da Educação deixa faltar esse tipo de material adaptado. A primeira vez na história do país. Eu vejo o presidente falar que nunca nesse país, as crianças cegas ficaram sem livro em braille. Nunca nesse país. Foi ficar exatamente no governo deste presidente que aí está. Imagina você é pai, é mãe, é o responsável de uma criança cega que já enfrenta inúmeros desafios e inúmeras dificuldades, começa o ano letivo e o seu filho, seu sobrinho, seu neto, a criança que você é responsável, que tem essa dificuldade, não tem livro para estudar, simplesmente assim, porque o dinheiro foi colocado nas viagens, foi colocado nos móveis do Planalto, foi colocado sabe-se lá onde, mas para livro para criança cega não tem dinheiro. A gente está falando de livros em braille, a gente está falando de alfabetização, de matemática, de ciência, de português, áreas essenciais para essas crianças. A gente não está falando de nada que seja supérfluo, estamos falando de itens absolutamente essenciais que esse governo, esse desgoverno deste presidente incompetente, que inclusive agora, por conta das emendas parlamentares, cortou orçamento da educação. Prefere dar para aquelas pessoas que vão pedir voto para ele do que botar em educação, que é o que realmente vai transformar o país. Não é através de emenda parlamentar. E sabe o quanto era necessário para garantir que esses estudantes cegos tivessem acesso a esses materiais importantíssimos? 40 milhões de reais. Apenas 40 milhões de reais. Podia tirar, do número que eu falei, 7 bilhões em viagens, ele tiraria 40 milhões e compraria os livros para as crianças cegas em braille, para que elas pudessem aprender português, matemática, ciência, química, para que elas pudessem ser alfabetizadas. É um vexame. Isso mostra a prioridade desse desgoverno, deste homem inepto, incompetente e sem nenhum apreço à educação, e muito menos educação com as crianças que têm deficiência visual. Eu estou estarrecida, aborrecida, para não usar palavras que eu não deveria usar aqui diante desse plenário com todos os senhores e senhoras vereadoras. Esse é um governo incompetente e ele tem que sair. A gente tem que tirar esse homem do governo e esse é o ano que a gente vai fazer isso, para que as crianças cegas possam ter livros em braille, não só as crianças, mas especialmente essas crianças que, por 40 milhões de reais, o governo prefere gastar em viagens, em contratar da Atena para a TV Lula. É um verdadeiro absurdo, né? Então, fora PT, fora Lula, livros em braille para as crianças cegas, já! Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, presidente. Obrigado,